Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, Profa Cristiane. E hoje eu estou aqui mais uma vez com um convidado especial, chamado Abel Melo, que foi meu aluno de graduação em biomedicina. Hoje ele é mestre em biologia celular e molecular e é meu colega de profissão, né? Professor também universitário e também pesquisador. E eu tenho muito orgulho, né? De você, né, e de toda essa geração aí que eu pude fazer parte, um pedacinho da história de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de um exame que tem estado em alta, né, por causa do coronavírus, que é o exame de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Eu vou entrevistar um pouquinho o Abel, né, e ele vai falar aí um pouquinho conosco a respeito desse exame. Tudo bem, Abel? Tudo bom, é um prazer estar aqui no seu canal, Cristiane. Como você falou, a gente já virou mais amigo do que outra coisa, mas é sempre um prazer estar. Eu assisto seu canal, já assisti os seus vídeos, já publicados, mas é um prazer estar aqui e conversar um pouquinho sobre esse teste com você. Tá bom. E aí, para a gente começar, Abel, fala para a gente um pouquinho para que serve esse exame de PCR. Certo. Aham. Então, a PCR é a reação em cadeia da polimerase, né? E essa é uma técnica laboratorial utilizada tanto em laboratórios de pesquisa como em laboratórios de diagnóstico, laboratórios de rotina. E essa técnica ela é utilizada para produzir diversas cópias de uma região específica do DNA que o pesquisador ou o profissional ele está querendo estudar. Então, são produzidas milhões ou bilhões de cópias dessa região específica. Ele tem sido mais recomendado, né, Abel, porque ele detecta mais rápido, né, a infecção. Só Isso. explica para a gente um pouquinho sobre isso, essa diferença dele com relação aos testes sorológicos. A PCR hoje, para o diagnóstico de infecções virais, como é o caso do coronavírus, ela é considerada padrão ouro porque ela detecta essa infecção em um período mais curto, ou seja, ela reduz a janela imunológica dessa infecção, ao contrário dos testes sorológicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse teste ele detecta se há a presença dessa infecção em um período mais curto, né? Em um tempo menor do que os testes rápidos ou os testes sorológicos. Antes mesmo de o organismo reagir, né, Isso, contra o próprio vírus, né, contra o próprio patógeno. E aí eu queria que você falasse para a gente se tem outras finalidades esse teste, ou ele serve só para diagnóstico de infecções. não, a PCR hoje ela é utilizada tanto nas ciências forenses, como também para diagnósticos e também testes genéticos, como, por exemplo, para detecção de desordens genéticas no DNA, seja de adultos ou seja até mesmo de pacientes em estágio fetal. Então, Ah, sim. Então, realmente, ele tem muitas outras finalidades, né, importantes na medicina. é, E isso. explica para a gente por que a coleta de amostra biológica para esse exame, no caso do coronavírus, tem que ser da secreção nasofaríngea. Por que não pode ser do sangue, por exemplo? A coleta para a realização da PCR, ela precisa ser da janela de entrada daquele agente infeccioso ou então o habitat que aquele agente infeccioso habita no organismo do ser humano. No caso do coronavírus em específico, opta-se pela secreção nasofaríngea porque as vias aéreas são a porta de entrada desse vírus, bem. Certo. Então, no caso para tuberculose, para HIV, né, quais seriam as amostras biológicas para a realização desse exame? Para tuberculose, em geral, é pedido a amostra do escarro e para o HIV, a coleta sanguínea. Eu quis falar sobre essas outras infecções porque
de fato, a PCR hoje ela é, né, também padrão ouro para o diagnóstico e também acompanhamento evolutivo dessas importantes infecções, né, aí de impacto na saúde pública. Então, obrigada pelos esclarecimentos. E agora eu queria que você resumisse para a gente as etapas desse exame. Aí já seria um pouco mais de conhecimento para quem é da área, né, mas para a gente estender um pouquinho esse assunto. Certo. Então, inicialmente é realizada a coleta, que é o estágio primordial para a detecção se há ou não essa infecção, porque se não houver o material genético viral nessa amostra coletada, não será diagnosticada a presença desse vírus. Então, primeiramente é realizada, né, a coleta nasofaríngea, que é realizada com suave, e, posteriormente, esse suave, ou a amostra contida nesse suave, ela é colocada em solução que vai conter os primers, que são espécies de iniciadores da reação. Também é colocado uma enzima que é chamada de transcriptase reversa, e por isso o nome desse exame é RT-PCR, por causa dessa enzima. E também os nucleotídeos que vão formar a fita de DNA. Então, esse vírus, ele é um vírus de RNA, e por isso nós precisamos, inicialmente, realizar a síntese de um DNA complementar. E por isso ele é diferente da PCR convencional. Então, essa transcriptase, ela vai, se houver a presença do RNA viral, porque o coronavírus é um vírus de RNA, então, se a transcriptase, ela vai se ligar aos primers, que são específicos do RNA desse vírus, e aí, então, acontece a síntese de um DNA complementar, que é chamado de cDNA. Feito a síntese desse cDNA, essa amostra ela vai seguir as etapas da PCR convencional, certo? Então, a PCR convencional ela tem 3 etapas distintas, que é a desnaturação do DNA como base, que é o anelamento dos primers, certo? Então, os primers eles vão novamente se alinhar a esse DNA complementar. E para isso acontecer, porque essa reação ela acontece em um equipamento que a gente chama de termociclador, e esse nome vem porque ele varia as temperaturas de acordo com os ciclos, certo? As etapas do ciclo. Então, na etapa de anelamento, é necessário que haja um resfriamento dessa reação a 55 graus Celsius. Isso pode parecer estranho, um resfriamento a 55, mas, por exemplo, a desnaturação ela acontece em 96 graus. Então, acontece uma redução dessa temperatura. E, posteriormente, é adicionada uma outra enzima, que é a TAC polimerase, e essa enzima ela age em 72 graus Celsius. Então, o termociclador ele vai elevar a temperatura de 55 para 72 graus Celsius. E a TAC, ou a polimerase, ela vai inserir, ela vai complementar formando uma fita dupla de DNA. Então, o DNA complementar, que era uma fita simples, que foi originado do RNA viral, ele vai se tornar uma fita dupla de DNA. Nisso, então, a gente tem um ciclo completo da PCR, ou seja, uma fita de RNA foi transformada em uma fita dupla de RNA, certo? E aí, então, esse ciclo ele se inicia novamente. Então, essa molécula, essa fita dupla de DNA, ela vai ser desnaturada, ou seja, ela vai ser separada, e essas novas fitas vão sofrer o processo de anelamento e de amplificação. E aí, com isso, a cada ciclo, nós vamos ter o dobro de material genético do ciclo anterior. Então, se eu tinha uma fita de DNA, agora eu vou ter 2. E aí, no próximo ciclo, eu vou ter 4 fitas de DNA e assim sucessivamente, até eu ter uma quantidade muito grande desse material genético. Então, em poucas palavras,
A PCR convencional, ela acontece no sentido de reproduzir, né, uma pequena quantidade de material genético do patógeno que a gente tem ali. E aí, como você explicou bem, né, no comecinho, no caso, para o coronavírus, que é um vírus de RNA, é preciso primeiro fazer uma cópia de DNA complementar para depois a gente replicar essa fita, não é mesmo? Isso, Então, é porque assim, a gente não consegue diretamente o RNA. Então, nós precisamos produzir inicialmente uma fita de DNA complementar, que virará uma fita dupla de DNA, o DNA convencional, para então iniciar a replicação desse material genético, caso haja a presença. sim. Então, aí você já respondeu minha última pergunta, que era essa. Fazer essa diferenciação, né, da RT-PCR para a PCR convencional. Então, você já explicou tudo, né? Que, na verdade, essa para o coronavírus, assim como para outros patógenos de RNA, como é o caso do HIV, né? É necessário fazer essa conversão do RNA em DNA complementar para depois a gente fazer a replicação aí desse material genético, né? O DNA, Isso. aí sim, né? Uhum. Então é isso, Abel. Muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação aqui no meu canal. Fico muito feliz, tá? Eu que E agradeço, é um prazer. continuem nos seguindo, viu? A gente vai tentar sempre trazer aí assuntos interessantes, né, do momento e também da nossa área aí de interesse. Obrigada a todos e até breve.